Bom dia a todos, bem-vindos a este webinar sobre Brand Experience, organizado pela ICEP, em conjunto com a Merkle Portugal, a Prospect e a Carat, três empresas do Grupo Dentsu. Alguns dos participantes nesta sessão estarão já familiarizados com o conceito de Brand Experience, ou experiência de marca, outros ter-se-ão inscrito por curiosidade. De qualquer forma, vamos falar da promoção da marca, do fortalecimento da relação com os clientes, das sensações e sentimentos associados à marca, que conquistou a preferência dos consumidores. Para explicar tudo isto, temos connosco Jorge Conceição, responsável pela representação da Merkle em Portugal, António Alvim, da unidade de Salesforce da Merkle, Filipe Mata, responsável pela área de digital da Carat, e David Reis, Managing Director da Prospect Portugal. Antes de lhes passar a palavra, eu deixo-vos apenas algumas indicações logísticas. Esta sessão está a ser gravada e vai durar cerca de 1h30. As câmaras e os microfones vão ficar desligados ao longo de toda a sessão e no final vai haver um período de perguntas e respostas, pelo que podem desde já enviar as vossas questões através do chat público que têm no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Sem mais demoras, eu passo então a palavra a Jorge Conceição, o responsável pela operação da Merkle em Portugal. Muito bom dia. Bom dia, Isabel. Muito obrigado. Bom dia a todos os participantes. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer à ICEP este convite que muito nos honra e também a todos os participantes desta sessão, que espero seja bastante produtiva para todos, devido ao tema bastante interessante para esta dinâmica. E sem mais demoras, eu vou avançar para a agenda, que tem aqui uma série de temas e espero que seja do interesse de todos e espero também ser muito interessante as vossas questões no final. Estamos disponíveis para responder a todas. Pronto, eu vou falar um pouco do Grupo Dentsu. É um grupo japonês com mais de 100 anos de existência e nós estamos presentes em 146 países e somos 66 mil. Este número peca sempre por escasso porque estamos sempre em pleno crescimento e temos um portfólio de mais de 16 mil clientes. Portanto, nós atravessamos muitas time zones, portanto, mesmo aqui de Portugal, literalmente, nós damos suporte a clientes que temos no Japão, até a clientes que temos no Canadá. Portanto, atravessamos todas essas time zones e estamos presentes nos 5 continentes. Portanto, é um grupo que tem uma projeção mundial e somos um dos maiores grupos mundiais em termos de digital media. Pronto, relativamente a estes temas que são muito pertinentes e prementes na sociedade em que vivemos hoje em dia e também debaixo desta situação pandémica, portanto, todos nós ouvimos falar mais em situações de digital experience, customer experience transformation, digital transformation. Tudo isto cruza, digamos, 3 áreas dentro do grupo Dentsu. Portanto, uma área creative, que aqui está mais em Portugal projetada nos nossos colegas da Partners, uma componente de mídia, aqui representada pela Carat e iProspect com o Filipe e com o David, e uma área de Customer Experience Management que é projetada na Merkle, que é a entidade que eu represento cá em Portugal. Isto é muito recente, portanto, agora em abril é que isto vai ser comunicado ao mercado. Nós antigamente chamávamos Isobar, agora vamos chamar Merkle. Portanto, era pertinente vocês terem já a noção do nome que vão ouvir mais de futuro cá em Portugal, que representa esta line of business, Customer Experience Management. Portanto, este núcleo de 3 áreas ou 3 lines of business é, digamos, todo o universo que nós conseguimos abarcar dentro desta journey que é a Customer Experience Transformation e toda a parte de transformação digital que estamos ao dispor de todas as empresas para ajudar. Portanto, basicamente isto foi muito rapidamente aquilo que é a apresentação da Dentsu cá em Portugal e a projeção a nível mundial, e eu passo a palavra ao meu colega António Alvim
para o seguimento da apresentação. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta novamente aqui convosco para vos falar sobre o Índice de Maturidade Digital e, em concreto e em específico, hoje vamos falar sobre uma das alavancas desse índice, mas o que queremos é retomar o enquadramento genérico inicialmente e depois vamos detalhar. Portanto, todo o conceito da maturidade digital está relacionado com a velocidade da transformação digital, que foi aumentada em 2020, na altura da pandemia, e continua a acelerar em 2021. A tendência mantém-se, é aquilo que temos identificado. Portanto, tudo o que é previsão para a realização de planos de negócio já não é feito a pensar em vários anos, o que acontece é pensar semanas, meses, cada trimestre, semestre já é muito bom. Portanto, toda esta limitação temporal e desafios que afetam as empresas traz uma série de questões que temos que responder. O processo que aqui que está sistematizado aqui neste slide que apresentamos é algo que ajuda a responder a algumas dessas questões. Por exemplo, os projetos de implementação que foram decididos antes e durante a pandemia ainda fazem sentido. Vai continuar a existir uma redução de custos ou conseguimos alavancar-nos, por exemplo, com financiamentos que vêm através da Europa, conseguimos usar isto para acelerar o nosso processo de transformação digital. Convém verificarmos o que é que os nossos concorrentes fazem, o que estão a fazer, como é que eles estão a lidar com estes temas da transformação digital, mantêm, evoluíram o modelo ou fizeram uma alteração completamente radical. E, finalmente, algo que tem muito a ver com a componente de Customer Experience, de CRM, é conhecemos bem a nossa base de clientes. Para além dos clientes que temos, conseguimos prever e antever os comportamentos que eles vão ter no futuro com as nossas marcas. Estamos preparados para o futuro. Portanto, para responder a estas perguntas, aquilo que nós recomendamos não é fazer um processo gigantesco com uma equipa específica que resulta numa estratégia digital que possa ser aplicada há vários anos. Recomendamos que se faça uma análise bastante leve, no máximo de 4 semanas, e que seja feita através de uma equipa multidisciplinar representativa da empresa. Portanto, nós conhecemos algumas empresas que podem demorar até um mês, com as tais 4 semanas, a fazerem este levantamento, mas empresas mais pequenas, se calhar, conseguem fazer este levantamento em apenas uma semana. Okay? Um dos critérios para o sucesso, para efetuar este género de análises e de workshops, é identificar e juntar um conjunto alargado de partes de partes representativas da organização, de stakeholders da representação, para conseguirmos ter uma visão efetivamente multidisciplinar sobre todos os temas que iremos abordar. Finalmente, depois de fazermos estes workshops de levantamento e análise das questões que são levantadas, devemos conseguir apresentar ao nosso comitê executivo, ao nosso board de investidores, ao grupo que toma as decisões da empresa, quais é que são as conclusões. No fundo, tudo isto tem a ver com ajudarmos as empresas a idealizarem cenários para facilitarem, acelerarem e planearem a gestão do futuro que vai afetar as suas empresas. Isto é o processo propriamente dito e nós representamos aqui as áreas cujo processo deve incidir. Portanto, conseguem ver aqui as áreas no eixo vertical e o que conseguem ver no eixo horizontal é a evolução que se prevê das áreas ou das alavancas, nós também chamamos isto das alavancas do índice de maturidade digital, que são 5. Hoje vamos focar-nos essencialmente na Brand Experience. Uma das coisas que estamos a combinar com a ICEP é mais à frente termos workshops vindouros para detalharmos cada uma delas, mas a Isabel depois no final dará mais detalhes. Agarrando no Brand Experience, que será o tema de hoje, conseguem verificar que à medida que vamos evoluindo no tempo, que é o eixo horizontal, conseguimos perceber que segmentação básica de clientes consegue evoluir para conseguir-se aplicar técnicas de client engagement e conseguirmos definir uma abordagem transversal e automatizada para fazer customer experience, para facilitar toda a conversão de potenciais clientes em clientes e alavancarmos totalmente o client engagement dos clientes atuais. É sobre esta alavanca que hoje vamos falar, através do meu colega Filipe, e uma das mensagens principais que eu gostaria de deixar aqui é vocês conseguem ver uma evolução e uma dependência entre as diferentes alavancas, mas uma das coisas que nós queremos dizer é que
as alavancas, embora possam ser interpretadas de forma independente entre si, se nós aqui estamos a trabalhar mais sobre dados, aqui estamos a falar de estratégia, e aqui estamos a falar sobre como é que fazemos, por exemplo, o comércio digital, a verdade é que elas, podendo ser independentes, estão bastante relacionadas e correlacionadas. Portanto, tipicamente, algo que fazemos numa alavanca vai ter impactos, mesmo que secundários, noutra alavanca. Razão pela qual conseguimos ver dependências entre elas. Este slide o que faz é dar um sumário muito breve das 5 alavancas e nós definimos estas 5 para o índice de maturidade digital. Na realidade, nós como trabalhamos dentro do grupo Dentsu, cada uma destas 5 alavancas ainda tem mais 29 subcompetências que são partilháveis entre elas. Não vamos entrar aqui neste detalhe, vamos focar-nos na Branding Experience. O objetivo daquele processo que eu vos falei inicialmente é tentarmos conseguir mapear qual é que é o estado atual da maturidade, algo que conseguem ver ali o azul mais claro, e através do plano que depois queremos apresentar ao nosso Executive Board, perceber estes são os passos que vamos ter que fazer para atingirmos um nível mais elevado de maturidade digital. Portanto, é normal que não avancemos todas em simultâneo, se calhar temos pontos de partida diferentes para cada uma delas, se calhar já temos um conjunto de sistemas que se calhar até estão mais integrados do que isolados, se calhar até já temos um portal para fazer comércio digital, ou até já temos efetivamente uma loja e uma presença através das redes sociais e lojas digitais que é consistente e tem uma experiência consistente e que se alavanca nos canais não digitais, e temos uma estratégia que se alavanca no mídia e se alavanca numa presença forte de marca que usa isto de uma forma consistente e integrada. Portanto, no final de tudo, existe uma interdependência grande, mas precisamos de as conhecer individualmente para conseguirmos, a partir daí, definir uma estratégia, definirmos os sistemas e definirmos os processos que vamos ter que atacar. Portanto, sem mais demoras, passo-te a palavra, Filipe, vou-te colocar como apresentador para tu dar seguimento. Obrigado, bom dia a todos. Como o António mencionou, hoje vamos falar de Brand Experience, que nada mais é do que a relação que existe com o consumidor e entre o consumidor e a nossa empresa, e desde o momento em que existe um primeiro contacto até o momento em que adquire o nosso produto ou serviço, e durante toda a relação, o máximo de tempo que conseguimos relacionar e manter essa conversação com o nosso cliente. O que sabemos é que ao dia de hoje o consumidor mudou, portanto na última década o consumidor teve alterações profundas e a relação que esse consumidor tem com os meios de comunicação também mudou. 75% dos utilizadores portugueses são utilizadores regulares de internet. Portanto, mais de 90% da população portuguesa está regularmente conectada com conteúdos através da internet. 51% destes portugueses compraram pelo menos um produto ou serviço através da internet no último ano. Em 50% dos lares portugueses, durante o momento em que estão a ver a televisão, existe pelo menos um segundo ecrã conectado, nomeadamente o telefone. Parte desse consumo é em redes sociais, nomeadamente no caso do Facebook. O Facebook, que hoje em dia, entre as 8 da noite e a meia-noite, tem mais pessoas ativas do que qualquer canal de televisão. E, portanto, há de facto uma mudança na nossa maneira de consumir meios de comunicação. Estamos chamado always on, sempre conectados, e somos ávidos consumidores de informação através da internet. Por outro lado, a relação que nós temos com as marcas mudou e está em constante alteração. Porquê? Porque por via da globalização e do rápido acesso a produtos e serviços de todo o mundo, a forma como nós vemos as marcas que consumimos alterou. 60% dos consumidores mencionam que os conteúdos produzidos pelas marcas são pobres ou irrelevantes. 73% considera que tem uma má experiência na relação que tem com as suas marcas, e por outro lado
cada consumidor, ainda que continua a ter aquelas marcas de coração e com quem tem uma relação efetiva, o chamado Love Brands, considera que 74% das restantes marcas que consome seria indiferente se amanhã já cá não estivessem. O que é que isto significa para uma empresa? Significa que temos que reagir, porque independentemente da justiça desta realidade, o que é certo é que para termos sucesso temos que nos adaptar a este novo consumidor. Um consumidor que é mais exigente, que tem acesso rápido à informação e nomeadamente à comunicação da nossa concorrência. É um consumidor que está informado, muitas vezes sabe tanto ou mais sobre o nosso produto quanto a nossa força comercial, e por outro lado é um consumidor cada vez mais relevante. Relevante porquê? Porque, por um lado, é um consumidor que é cada vez mais difícil de obtermos, portanto é cada vez mais difícil termos novos clientes e, por outro lado, é mais difícil mantermos a relação a médio e longo prazo. Portanto, manter a fidelização desses clientes e o contacto regular connosco. Por outro lado, é um consumidor que ao dia de hoje tem voz. O que se percebe é que cada vez mais a partilha de informação que as pessoas têm umas com as outras tem impacto no sucesso ou insucesso da marca. Nomeadamente através das redes sociais, portanto é algo que nós vemos que é um fator crítico de sucesso, é garantir o nível de satisfação de cada cliente que nós temos, porque ele próprio é o nosso maior vendedor e é ele que vai amplificar de maior forma o sucesso que tem na relação que tem connosco. Portanto, estamos a falar da necessidade das empresas terem de se reinventar e de conseguir manter uma proposta que é relevante e consegue estabelecer uma relação profunda com o seu cliente. Nesse sentido, trazemos um exemplo da Kia. A Kia é uma marca automóvel que percebeu que tinha que alterar radicalmente a sua estratégia de negócio e que viu na aceleração digital uma forma de atingir o sucesso. Para isso, vamos analisar um processo de aceleração digital através de 3 fatores. A identidade da marca, qual a razão pela marca existir e de que forma é que a marca quer estar no mercado. Por outro lado, a proposta de valor e diferenciação, o que é que nós temos em termos de valor e de que forma é que esse valor é diferente da nossa concorrência. Segmentação e personalização em escala, que tem a ver com a capacidade de sermos relevantes para cada consumidor e conseguirmos ter uma mensagem mais individualizada e uma maior percepção de valor para cada um dos nossos clientes. Por outro lado, uma estratégia de CRM, uma estratégia de captação, manutenção e gestão dos clientes e de que forma é que nós conseguimos aí está manter essa relevância na comunicação que temos com os nossos clientes. Por outro lado, uma estratégia omnichannel, multicanal. O que é que isto se refere? Refere-se à forma como conseguimos manter uma comunicação eficaz em todos os meios de comunicação e em todos os canais onde nos relacionamos enquanto marca com o nosso consumidor. E por outro lado, estratégias de aumentar essa efetividade e essa profundidade na forma como estamos com o nosso cliente. O primeiro ponto tem a ver com a tal identidade da marca, com a nossa visão e de negócio e a nossa missão, a razão por estarmos em determinado negócio. Uma estratégia da aceleração digital deve começar
no seio da organização e no próprio DNA da empresa. E por isso, se nós queremos aumentar a nossa competitividade e usar o meio como veículo de aumento, o meio digital como veículo de aumento da nossa competitividade, devemos olhar em primeiro lugar para o nosso negócio. De que forma é que a nossa oferta é relevante para o cliente e como é que queremos que ele nos veja e qual é a experiência que lhe podemos oferecer. No caso da Kia, a Kia percebeu que hoje é vista como uma escolha racional na compra do automóvel. Portanto, é uma marca que é percepcionada como tendo uma boa relação entre qualidade e preço. No entanto, do ponto de vista estratégico, este é considerado um fator de risco. E porquê? Porque está diretamente relacionado com a competitividade do produto e com a sua política de preço. E num mercado cada vez mais competitivo, a marca percebeu que tinha que reforçar os atributos emocionais e inspiracionais inerentes a uma marca e que permitem um sentimento de pertença e de valor em relação ao seu produto e serviço que transcende as características físicas e os atributos físicos do próprio produto. 60% dos fatores críticos na compra do automóvel não são racionais. Portanto, estão associados à percepção da marca e fatores como o design do automóvel. E, portanto, mais do que os atributos físicos do preço e essa relação entre qualidade do produto e preço, a marca tinha que mudar o seu posicionamento e atribuir uma sensação de valor e de pertença em tudo o que faz e garantir essa percepção junto do seu próprio consumidor. Por este motivo, a Kia desenvolveu uma estratégia há 7 anos, uma estratégia com alterações profundas no seu negócio, na sua comunicação interna e na conquista de novos consumidores. Aqui está também, nesta fase, a alterar a sua imagem, o seu logotipo, o seu material de comunicação, mas quando se fala em identidade, não estamos a falar exclusivamente nas componentes visuais de uma marca. Fala-se assim, algo muito maior do que essa mudança de imagem. Fala-se em quem somos, qual é que é a nossa missão e qual é o papel que queremos ter para o mercado e para o nosso cliente. E, portanto, todos os verticais definidos como cruciais dentro do negócio da Kia estão a ser alterados para garantir que todo esse posicionamento e que toda essa mensagem é passada. Portanto, não só há uma alteração em termos de marca, de identidade visual, mas também a forma como a marca olha para o seu próprio negócio, olha para o público que tem hoje em dia e que quer ter daqui a 7 anos e de que forma é que consegue estabelecer uma experiência única, não só entre os seus colaboradores, mas com o seu cliente. Tudo isto muda e tudo isto tem que ter uma coesão, uma consistência grande, centrada na sua própria missão, que neste caso, no caso da Kia, é usar as tecnologias ao serviço do consumidor para que eles possam atingir os seus objetivos, inspirando-os de forma a que possam ser mais criativos. Portanto, esta é a nova missão da Kia, muito associado a verticais relacionados com tecnologia e com criatividade, mas, portanto, tudo o que a Kia faz hoje em dia e toda a forma como comunica tem que estar assente nestes 2 pilares, portanto, tecnologia e criatividade. Portanto, não basta mudarmos uma imagem, e nenhuma marca que se quer reposicionar não tem que pensar só na sua identidade visual, o seu logotipo e a forma como comunica. Pode nem sequer ter necessidade de mudar isso. O que tem que garantir é uma consistência grande em tudo o que faz, desde a componente de força de vendas, como a componente de comunicação interna e toda a experiência que consegue conferir ao seu cliente. Portanto, isto, no caso aqui, é transposto para o consumidor estar no centro da equação do ponto de vista estratégico, no que ela faz, e em tudo o que aqui faz do ponto de vista estratégico de negócio ou de comunicação,
tem que ter sempre em conta a seguinte questão, que é se inspira as pessoas e se possibilita que as pessoas deem vida às suas ideias. Portanto, é algo que é um pouco holístico e tem alguma profundidade inerente, mas numa frase simples é possível garantir que a marca consegue garantir toda essa consistência em todos os mercados e em tudo o que faz. O segundo ponto que uma marca tem que abordar, portanto, para além da sua definição estratégica, é perceber se a proposta de valor que tem é percepcionada, se existe de facto um valor inerente face ao que a concorrência tem para oferecer e de que forma é que é percepcionado. Portanto, se o que nós temos para vender enquanto produto ou serviço, se é diferente e é melhor do que a concorrência. Cada vez mais as necessidades dos clientes são diferentes quando recorrem a uma empresa e não podemos ter em conta apenas o produto e o serviço, mas toda a experiência que ele tem com a nossa empresa. Portanto, qual é a rapidez do serviço, qual é que é a facilidade na obtenção de produto, qual é que é a relação com a força de vendas, como é que nós somos face à concorrência, e é por isso que nós temos que garantir que conseguimos responder às seguintes questões, que é se a nossa proposta de valor é única, valores, quais são os fatores críticos de sucesso que levam o consumidor a adquirir o meu produto, e por outro lado, de que forma é que o meio digital me pode ajudar a identificar quais os estímulos que o consumidor tem que levam à tomada de decisão desse produto. Hoje em dia, e como falámos, o consumidor está conectado à internet e está sempre a procurar informação. E, portanto, grande parte do que nós fazemos quando estamos ligados à internet é, de facto, pesquisar a informação acerca de produtos e serviços e empresas nas quais queremos, empresas que nos conseguem oferecer esses produtos e serviços que nós queremos adquirir, e durante essa navegação nós deixamos sinais digitais. Portanto, esses sinais denunciam desejos, comportamentos e necessidades que nós temos. Portanto, nós ao final do dia consumimos sites, consumimos conteúdos e pesquisamos na internet acerca do que nós precisamos, não só para o nosso negócio, como para, em termos de consumo durante o nosso dia-a-dia. Através de plataformas e softwares, alguns dos quais são os proprietários, nós conseguimos perceber, de facto, esses sinais digitais. Portanto, quais é que são os atributos que o consumidor percepciona ou que tem necessidade quando adquire um produto ou serviço. Por outro lado, para além de nós conseguirmos perceber quais é que são as necessidades de atributos do consumidor, nós temos que olhar para o que é que a nossa concorrência está a fazer. E, portanto, temos que olhar para as propriedades digitais da nossa concorrência, temos que olhar para os seus sites, qual é a experiência que o utilizador tem dentro dos seus sites e das tantas plataformas de comunicação digital, para perceber se a experiência que a nossa concorrência oferece é melhor ou pior do que a nossa. Por outro lado, através da internet também conseguimos perceber de que forma é que a concorrência comunica, quais é que são os fatores que menciona, quais é que são os atributos que comunica, e com isso conseguimos ter uma visão global, não só, por um lado, do que é que o consumidor procura quando quer obter determinado produto ou serviço, mas, por outro lado, o que é que a concorrência possui em termos de valor e de que forma é que comunica os seus atributos. Passando isto para um caso prático, olhamos para este caso daqui, e o que é que nós percebemos? Nós percebemos através dos tais sinais digitais que o consumidor deixa na internet, percebemos que os fatores críticos de decisão para a aquisição de um SUV, portanto, do veículo de grande porte, o que percebemos é que um dos fatores críticos é o estar desenhado, ser concebido para a família. Portanto, o espaço, o conforto e a segurança são fatores críticos, tal como o design, a tecnologia, portanto, quais é que são os atributos tecnológicos que o veículo tem, e, por outro lado, o preço.
Portanto, estes são os 4 fatores críticos dos portugueses na aquisição de um SUV. Com base nestes fatores críticos, que foram identificados, está pelas tais pesquisas que os consumidores fazem na internet e pelos sites que consomem, definimos 4 eixos de comunicação específicos para esta campanha, para comunicar este SUV da Kia. Tínhamos que garantir que existiam visuais do exterior e do interior do carro. Portanto, sendo o design um fator crítico de sucesso, tínhamos que garantir que mostrávamos o carro de várias formas, de maneira a permitir essa visualização. Por outro lado, tínhamos que ter um foco, do ponto de vista de comunicação, na família, porque quem procura um SUV, de facto, está à procura de um carro familiar e, portanto, tínhamos que promover dar ênfase a esse atributo na nossa comunicação. Por outro lado, comunicar e espelhar tudo o que o automóvel pudesse ter do ponto de vista tecnológico e de inovação. E, por fim, garantir que o preço e condições de financiamento estavam explícitos na nossa comunicação, sendo este um fator crítico de sucesso. Portanto, com base nestes 4 eixos de comunicação, nós desenvolvemos diferentes anúncios, diferentes criatividades que nos permitissem realçar diferentes fatores críticos de sucesso. E, portanto, com base nestes diferentes anúncios, nós sempre mencionando os vários atributos que foram identificados como sendo relevantes para este consumidor, percebemos, tivemos uma comunicação mais ampla e mais relevante e conseguimos começar a perceber quais eram os atributos que se denunciavam ser mais eficazes e mais relevantes para cada consumidor. E, portanto, com base nisso, permite este tipo de comunicação mais relevante e mais personalizada, permitiu-nos realçar, de facto, os vários atributos que iam ao encontro das necessidades do cliente. Quando falamos em termos das necessidades do cliente, estamos a falar de segmentação e de personalização. Porquê? Porque, como nós vimos, hoje em dia nós temos acesso a mais informação e mais oferta. E como temos acesso a mais oferta, procuramos a oferta que responde mais às nossas necessidades. Nós cada vez mais consideramos que existe sempre algo no mercado que responde às nossas necessidades. Por isso, nós cada vez temos, não só enquanto pessoas, enquanto consumidores, temos mais interesses e estamos mais individualizados, mas por outro lado achamos que as marcas têm uma resposta mais adequada e mais individualizada face às nossas reais necessidades. Nós, enquanto marca, temos que garantir que a nossa resposta vai ao encontro das necessidades individuais de cada cliente. E, portanto, se nós antigamente olhávamos para o nosso consumidor de uma forma exclusivamente demográfica, era um homem que tinha entre 35 a 54 anos, hoje em dia, quando definimos o nosso consumidor, temos de ir mais longe, temos de perceber exatamente de que forma é que ele se relaciona com as marcas, quais é que são os seus interesses, quais é que são os seus interesses e para que fins é que ele vai usar o nosso produto, ao nosso serviço, e por outro lado, que atributos é que eu possuo enquanto marca que vão ao encontro dessas necessidades do meu consumidor. E, portanto, quando eu defino o meu consumidor, eu tenho que ter uma visão sociocomportamental em relação ao mesmo. Portanto, não me basta ao dia de hoje, quando procuro perceber quem é o meu cliente, olhar unicamente para os seus atributos demográficos, mas perceber exatamente o que é que ele valoriza e de que forma, como é que é o seu dia-a-dia e de que forma é que o meu produto pode responder às suas necessidades individuais ou às necessidades do seu negócio. E quando falamos das necessidades individuais, falamos de vários clientes. Portanto, cada vez mais nós somos individuais e temos necessidades diferentes. Neste caso, quando estamos a olhar para aqui, quando estamos a olhar para um SUV, as necessidades de um SUV mudam consoante o tipo de consumidor.
E, portanto, e nós não podemos estar a olhar apenas para um perfil único de cliente, temos que olhar, de facto, para as várias tipologias de clientes que temos e de que forma é que conseguimos adaptar a nossa promessa à necessidade de cada cliente. Para vos dar uma noção, no caso da Kia, nós definimos cerca de 33 tipos de consumidores diferentes e, portanto, aos quais nós, do ponto de vista digital, classificamos enquanto audiências e, portanto, para além de um alvo de maior amplitude, nós definimos e segmentamos o nosso alvo em vários clusters comportamentais com necessidades diferentes para a aquisição de um único produto, que é um automóvel. E, portanto, as necessidades são diferentes, o consumidor é diferente e a nossa mensagem tem que ser diferente para cada consumidor. Portanto, com base no tipo de audiência, nós percebemos que há fatores críticos de sucesso que são diferentes, conseguimos identificá-los do ponto de vista da internet. Por outro lado, sendo diferentes, a nossa comunicação tem que ser diferente para cada utilizador e, por outro lado, temos que garantir que, do ponto de vista criativo, a nossa mensagem vai ao encontro do consumidor certo e no momento certo, no momento da aquisição do serviço. Olá, bom dia a todos. Passo agora para o quarto bloco da apresentação e onde vamos incidir um pouco mais naquilo que materializa esta estratégia de comunicação e onde fazemos uso da tecnologia e onde entendemos até no momento atual onde é que a nossa empresa, a nossa marca está neste índice de maturidade digital, para percebermos que viagem é que ainda temos pela frente para capitalizar tudo aquilo que a tecnologia e que a data pode oferecer nos tempos atuais. E, portanto, entramos no bloco de CRM, onde já estamos a falar sobre a pegada digital destes utilizadores, não só no momento de contacto com aquilo que é a nossa comunicação mass media, como os exemplos que o Filipe apresentou, mas em todos os touch points que esses utilizadores, potenciais clientes ou mesmo utilizadores já são clientes da marca, têm com as nossas plataformas digitais, têm com a nossa equipa de vendas, têm com a marca, em algum tipo de contacto. E, portanto, é muito importante nós compreendermos nesta altura se nós temos forma de registar, armazenar e compreender esta pegada digital desta informação. Quando uma pessoa deixa o seu contacto pessoal, o seu telemóvel, o seu e-mail para ser contactado, está-nos a demonstrar interesse. Mas essa pessoa, individualmente, já teve uma história específica com a marca e com contactos que teve com a marca anteriormente. Mesmo tenha sido ver um anúncio na televisão ou ver um banner num site. Nós temos atualmente forma de saber pessoa a pessoa, grupo de pessoas a grupo de pessoas, o que é essa história que está por trás de cada um. Temos isso registado, é o que precisamos de compreender se estamos a fazer da melhor forma. Quando um cliente entra numa loja física, entra num concessionário, nós sabemos, quando ele nos diz o seu nome, o seu número de telefone ou a sua necessidade, nós conseguimos correlacionar com contactos prévios com a marca, sim ou não, ou iniciamos uma nova conversa com aquele vendedor, mas será que o cliente já não teve conversas anteriores com a marca e não se sente tratado com um cunho pessoal, com algo personalizado? Será que nós temos a forma de armazenar corretamente a informação que agregamos quando estamos numa feira de clientes corporativos, de eventuais parceiros de negócio, e quando voltamos a contactar com eles, temos toda a informação granularmente organizada para podermos prosseguir a partir do momento que já foi iniciado? Ou mesmo quando estamos numa estratégia de contacto via LinkedIn para identificar novos potenciais clientes ou parceiros de negócio, será que nós estamos a capitalizar toda a informação disponível? É isso que nós vamos procurar responder com este bloco. Este organigrama sintetiza um pouco aquilo que é o ecossistema digital e a forma que temos hoje em dia através de uma plataforma de CRM de conseguir medir e gerir todas as interações que temos com os nossos potenciais clientes ou clientes. No lado esquerdo vemos fontes de dados de campanhas, ou seja,
toda a comunicação mass media que nós podemos fazer no Facebook, no Google, em programmatic advertising, portanto, anúncios que vocês veem pelas diferentes plataformas digitais ou pelos diferentes sites, aquilo que comunicamos em TV e por aí fora. Toda esta comunicação leva a um primeiro contacto com a marca, que pode ser feito de diferentes formas. Ou a pessoa, através do site ou através de uma app mobile, contacta ou diz que quer ser contactado, ou então a pessoa, se a loja tiver presença física, acaba por se dirigir a uma loja física e, fruto dessa comunicação, acaba por expressar as suas necessidades. Nós, nas nossas propriedades digitais, temos aquilo que se chama de Web Analytics e podemos registar sempre que uma pessoa preenche um formulário de contacto, a sua informação pessoal e tudo aquilo que nós podemos perguntar à pessoa nesse formulário. Tudo isso é informação, no seu estado puro, e pode e deve ser registado de uma forma organizada. Se a pessoa contacta diretamente o call center ou algum comercial por contacto telefónico, também toda a informação que a pessoa diz e passa nesse contacto deve obrigatoriamente ser registado e armazenado e organizado. A mesma coisa se uma pessoa for a uma loja e, na sua interação, permitir algum tipo de armazenamento de dados pessoais. E, portanto, o que estas plataformas de CRM fazem, sendo que aqui o exemplo que damos e que até foi administrado com a Kia, foi da plataforma Salesforce, que é uma plataforma standard CRM, Customer Relationship Management, aquilo que nós podemos fazer aqui é, por pessoa, individualmente, nós sabermos que informação queremos guardar, como é que a guardamos e o grande objetivo é como é que nós depois ativamos uma estratégia personalizada e focada e eficaz para conseguirmos manter e até fortalecer os contactos com cada utilizador. E isto depois leva-nos para, quando o utilizador já for um cliente, para estratégias claramente personalizadas e diferenciadas no serviço pós-venda, na satisfação do consumidor ou na oportunidade de capitalização de uma nova venda ou de fazer upselling. E, portanto, aqui nós devemos perguntar aquilo que sabemos sobre cada linha que preenchemos a plataforma, cada pessoa. Portanto, é um cliente, ele já fez alguma transação connosco, não é cliente, só está a revelar interesse, mas nunca transacionou connosco. E é um potencial cliente. Se for um potencial cliente, quais são as suas linhas de interesse? Ele demonstrou interesse por algum produto em particular, disse voluntariamente ou através dos nossos triggers algum tipo de necessidade que tem e que com o nosso conjunto de serviços ou produtos nós podemos responder de uma forma personalizada? Está apenas curioso e diz que não quer comprar agora, ou sabemos que ele já está numa fase final no seu processo de decisão e eventualmente está a comparar um produto concreto da nossa empresa com um produto de uma empresa concorrente? Portanto, nós temos de fazer estas perguntas, criar mecanismos digitais e na força de vendas para conseguir ter esta informação e registá-la nesta plataforma. O grande objetivo será, a partir daí, fazer uma estratégia personalizada de CRM e garantir que somos relevantes e eficientes para cada pessoa. Isto leva-nos para aquilo que chamamos de experiência omnichannel. Portanto, nós estamos a falar desde uma pessoa que não conhece a marca e que vê um primeiro anúncio de mass media, até uma pessoa que já teve várias interações com a marca ou com a nossa força de vendas e que pode estar a tornar-se um cliente ou pode já ser um cliente recorrente e que mantém, em termos de lifetime value, uma relação longa e duradoura e com vários anos até com a nossa empresa, com a nossa marca. Para entendermos este omnichannel, nós também devemos fazer algumas perguntas adicionais para perceber o nosso índice de maturidade. Atualmente, se nós olharmos para aquilo que é o processo de decisão dos nossos potenciais clientes ou clientes, nós temos a certeza de integrar todos os touchpoints com a marca, com a empresa que o utilizador tem, ou seja, nós conseguimos saber que a pessoa que viu aquele anúncio, a pessoa que preencheu aquele formulário, a pessoa que entrou na loja, a pessoa que fez a sua primeira transação é a mesma. Nós conseguimos ligar estes pontos de interação. Podemos não conseguir hoje, mas podemos conseguir amanhã com algumas soluções tecnológicas de fácil implementação. Existe coerência, aquilo que o Filipe recordava, existe coerência nesta comunicação, ou seja, a pessoa se já contactou 2 vezes, está a ter uma terceira interação personalizada e consciente que já existiram 2 interações antes, ou está a ser tratada da mesma forma como se fosse a primeira interação.
Isto é tudo para um utilizador e cada um de vocês individualmente certamente já passou por situações parecidas. Por exemplo, um exemplo, quando temos uma avaria na nossa operadora e ligamos para uma operadora e falamos com a pessoa do call center, explicamos todo o nosso problema, ali no mesmo instante, é a mesma interação. De repente percebem que o problema tem de ser tratado por outra equipa, passam para outra equipa e nós temos de gastar mais 5 minutos a dizer exatamente o mesmo que dissemos muitas das vezes. Isto é um exemplo onde esta integração e esta coerência não existe e causa frustração naquilo que é o tempo e a disponibilidade do utilizador. Parece que a marca tem várias vozes, não tem uma só voz, ou uns só ouvidos para nos ouvir e para perceber quais são as nossas necessidades. Será que nós também temos forma depois de garantir esta unificação da viagem e do funil de conversão, de entender o que é eficaz e o que é que não é? Se aquilo que estamos a investir em marketing ou na nossa força de vendas, se neste tipo de experiência e com este tipo de pressão está a ter o mesmo retorno se eu fizer outra combinação ou outra estratégia, temos forma de medir, pelo menos, para conseguir concluir quais as estratégias de comunicação mais eficazes. É isso que propomos responder com este exercício. Isto é um funil típico, seja qual for o negócio, B2C, B2B, um funil típico daquilo que é o estágio de envolvimento de um utilizador até ser um cliente da marca. Portanto, passamos por um estágio de awareness, onde eventualmente a pessoa não tem conhecimento, visibilidade sobre a nossa empresa, sobre a nossa marca, sobre os nossos serviços ou os nossos produtos, e temos de fazer uma comunicação push, onde o nosso objetivo vai ser garantir visibilidade, cobertura qualificada dentro dos tais segmentos de audiências que nós consideramos que possam ter necessidades que se coadunam com aquilo que é a nossa oferta. Depois, quando a pessoa já tem conhecimento da marca e começa a considerar a marca, entramos na fase findability e consideração, ou seja, nós vamos ter de perceber se as nossas mensagens, os nossos argumentos são relevantes para as pessoas, e temos formas de medir essa relevância, por exemplo, em comunicação de mídia. Se nós apresentamos um vídeo a uma pessoa, nós conseguimos medir para diferentes pessoas ou para diferentes grupos de pessoas qual foi a percentagem de vídeo que a pessoa viu até ao fim. E, portanto, há determinados... O mesmo vídeo para uma audiência pode ser visto em média em 93%, para outra em 60%. E, portanto, nós entendemos que para a primeira audiência a nossa mensagem está a ser mais relevante. Podemos fazê-lo também em termos de engagement, por exemplo, nas redes sociais. Se uma pessoa interage, se a taxa de interação é 70% e, no outro caso, para a mesma mensagem, outra audiência, é 30%, nós percebemos que aquela mensagem não está a despoltar interesse, não está a gerar o início de uma conversação, o querer a pessoa também participar e interagir com a marca. E isto dá-nos pistas altamente relevantes para adaptarmos a nossa estratégia. A mesma coisa acontece quando nós queremos que a pessoa se dirija a um site ou uma app mobile e que consuma o nosso conteúdo. E nós podemos perceber qual é que é o custo por uma sessão que estamos a ter com cada mensagem, com cada trigger, com cada argumento, proposta de valor apresentado, e depois o tempo que as pessoas estão no site, ou dessas pessoas, quantas é que preenchem um formulário e entram em contacto direto com a marca e dizem que querem já iniciar uma conversação personalizada. Tudo isto está ao nível da consideração. A partir daí, entramos já na parte de conversão e da transação. Portanto, quando nós sabemos que as pessoas, os potenciais clientes, já têm um nível de envolvimento grande e relevante, nós então começamos a apresentar argumentos muito mais perto daquilo que é fechar a venda. E, portanto, fechar uma primeira transação com esse cliente. Aí nós já estamos a medir o que pode ser uma pré-venda, que é a lead, e depois que essa pessoa é acompanhada pela nossa equipa comercial, ou podemos já estar a medir concretamente o valor que a pessoa pagou por essa transação e o retorno de investimento que eu tenho pela comunicação toda que eu fiz para ter aquele conjunto de pessoas a fazerem aquele conjunto de transações e com aquele revenue total. E, portanto, medimos tudo isso para perceber onde é que temos maior esforço, menor esforço e qual é a direção mais correta. Por fim, as pessoas já compraram uma vez, já são clientes, mas há todo um lastro de pontos de interação e de acompanhamento a partir daqui. Porque a mesma pessoa pode ser um comprador recorrente e pode aumentar a sua frequência de compra, o seu cabaz de compra, ou, mesmo que não compre, pode ser um excelente advocacy da marca. Portanto,
pode recomendar a boa experiência que teve com a nossa empresa, com a nossa marca, aos seus pares, e com isso, e com a amplificação que todo o meio e ecossistema digital tem hoje, podermos com isto conseguir muitas vendas adicionais se tivermos uma experiência saudável e positiva com os nossos atuais clientes e que consigamos manter, acompanhar, registar, monitorizar e otimizar esse acompanhamento. Portanto, se este é o funil, como é que depois nós conseguimos, e portanto voltamos aqui a este organigrama, mas aqui já com uma nova parte, que é esta parte que está em cinzento, onde nós chamamos-lhe de First Party Data. Quem não está familiarizado com este termo, First Party Data é toda a informação pessoal que eu tenho de cada potencial cliente ou cliente. E portanto, é o nível de granularidade que eu sei sobre uma pessoa, que pode ser só o nome e o e-mail, ou pode ser toda a informação que eu referi há pouco, de qual foi os conteúdos que ele consumiu e que lhe demonstrou maior envolvimento e engagement, se já teve experiências de compra ou transacionáveis prévias, que produtos é que ele compra, com que frequência é que ele compra esses produtos, e portanto com isto nós começamos a ter aqui já capacidade de criar clusters de audiência. Nós estamos a falar, e cada negócio tem a sua dimensão, se calhar antigamente, em negócios pequenos, um vendedor, 2 vendedores, com o seu Excel, com o seu bloco de notas, conseguiam com 50 pessoas ter tudo registadinho, quem é que é a família, quantos filhos é que tem, qual é que é o carro, e com isso até desenvolver uma estratégia de acompanhamento e de vendas bastante eficaz. Hoje em dia nós estamos a falar de negócios escaláveis, negócios que podem operar a uma escala nacional e muitas vezes internacional, com a exportação. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é garantir que fazemos isso que um vendedor fazia com 50 pessoas, mas que uma marca consegue fazer com um universo potencial de clientes quase universal e, portanto, milhares de pessoas. Portanto, o nosso objetivo aqui é conseguirmos caracterizar muito bem cada pessoa e encontrar padrões comportamentais semelhantes entre as pessoas e, no nosso racional estratégico, agregar estas pessoas, criar clusters de audiências e conseguirmos comunicação personalizada e um acompanhamento personalizado e adequado e relevante para cada cluster. E isto sim, bem automatizado, com a tecnologia, a infraestrutura digital necessária, nós conseguimos depois, de uma forma automática, só apenas baseada em regras e em definição estratégica, que estas comunicações existam em escala e com eficácia. E, portanto, nós podemos saber quais são os interesses que as pessoas têm e pôr pessoas que têm interesse em algo mais sustentável, pessoas que são muito sensíveis ao preço. E nós sabemos essas variáveis, começamos a agregar as nossas pessoas e a criar estes clusters de audiências. Por exemplo, posso partilhar o exemplo do cliente que nós temos, que é a Bet.pt, na área de betting. Nós temos pessoas que fazem um primeiro depósito e depois, durante meses, não voltam a depositar dinheiro, e temos pessoas que fazem apostas todos os dias de mais de 50 euros. E, portanto, isto são antagónicas, estas audiências. Se nós as tratarmos da mesma forma a partir da primeira transação, certamente a nossa estratégia não vai ser eficaz. Portanto, nós temos de as separar, perceber como é que podemos agregar pessoas que têm comportamentos idênticos naquilo que é a sua experiência na plataforma e depois ter uma estratégia temporal com os momentos de comunicação, com o envio de um e-mail, com o envio de um SMS, alguns negócios, com o telefonema proativo da nossa força de vendas, com comunicação no meio digital, comunicação de massas, nós poderemos personalizar esta comunicação, ser muito mais relevantes e dar o argumento certo para que a pessoa volte a entrar no loop e volte a ser um cliente e volte a haver uma transação, ou pelo menos um contacto com a marca, consumo de conteúdo que a marca permite e possibilita à sua audiência. Como é que isto na prática se gera? Nós, através desta infraestrutura digital, nós podemos pegar nestes clusters de first party data, nestas audiências, e podemos ativá-las no Facebook, no Google, em publicidade de banners, em programática de advertising. Portanto, podemos servir anúncios pela rede, pela internet e pelo mobile, só às pessoas que estão na nossa base de dados com temas criativos personalizados. E depois podemos também fazer a mesma coisa com
e-mails só para aquele grupo de pessoas, com SMS só para aquele grupo de pessoas, com chamadas da nossa força comercial só para aquele grupo de pessoas, dentro do que a dimensão e do que a escala permitam. E, portanto, isto acontece para potenciais clientes ou para clientes já totalmente esclarecidos e que podem prosseguir a sua relação connosco. Isto leva-nos de volta para o funil, onde nós entendemos então que, tendo esta infraestrutura tecnológica e esta capacidade de personalização e esta estratégia muito bem definida, nós conseguimos apresentar estratégias de comunicação distintas e coerentes ao longo do funil. Portanto, se eu estou a comunicar para uma audiência mais aberta, que ainda não conhece a minha marca, eu vou apresentar o modelo de um ponto de vista geral, porque a pessoa não conhece o modelo, eu tenho de apresentá-lo holisticamente. Depois já estamos numa fase de consideração, eu já sei alguns comportamentos da audiência. Aqui o exemplo que dizia, uma audiência com preocupações por sustentabilidade, eu já lhe vou apresentar aqui a possibilidade da pessoa comprar este modelo híbrido, e portanto que eu sei que aquele grupo de audiências tem esse interesse e certamente terei uma taxa de conversão superior. Quando já estou a fechar a compra e se a pessoa está a decidir entre um modelo meu ou um modelo concorrente, eu já estou a apresentar um argumento promocional, se calhar com uma promoção, um preço específico e limitado no tempo para criar o sentido de urgência e a pessoa fechar a transação o mais rapidamente possível. E depois, quando já estou na parte relacional e já é um cliente, eu estou preocupado em perceber, por exemplo, se a pessoa comprou o carro em março de 2021, eu sei que daí a 4 anos eu vou ter de fazer já provavelmente vender os meus serviços de revisão e, portanto, saber, passado 4 anos ou 3 anos menos 4 anos menos 2 meses, eu estarei já a iniciar novas conversações para que a pessoa possa continuar com a minha marca para aquilo que são novos desafios que tem, se manteve o veículo e se não comprou um novo veículo durante esse período. E, portanto, aqui eu tenho a capacidade de personalizar. E agora a parte mais importante que eu acho que finda este bloco, que é, não é só fazê-lo, é medi-lo. Esta infraestrutura digital permite nós medirmos cada interação nestes diferentes canais de comunicação para cada audiência, com cada combinação de mensagem, a cada momento, seja publicidade, seja força de vendas. Tudo isto é integrado e tudo isto é registado e tudo isto é medido. E, portanto, eu consigo perceber claramente para as pessoas comprar o modelo X ou o modelo Y, se eu vou, passado 4 anos, com um determinado e-mail ou SMS para a pessoa poder fazer a revisão com a marca, eu sei dizer este cluster da audiência teve uma taxa de conversão de 80%, este 60%. O que é que eu fiz diferente é a audiência. Então eu vou aumentar a pressão na audiência que me traz mais garantias em termos de rentabilidade. A mesma coisa para uma nova transação. Se com esta mensagem eu consigo despoltar uma maior probabilidade de venda, eu vou utilizar essa mensagem com mais pressão, com mais frequência para esta audiência e vou pausar, até excluir outras mensagens que testei e que não me trouxeram os mesmos resultados e vou fazer derivações da nova mensagem. Quem diz mensagem no anúncio diz os argumentos que o comercial utilizou numa interação de força de vendas B2C ou B2B. E, portanto, se nós registarmos isso e se percebermos quais são, em escala, com estatística, com dados, qual é a real performance de cada abordagem, eu vou conseguir ser muito mais eficiente e vou conseguir angariar toda esta aprendizagem. Por fim, acabamos com um exemplo que demonstra este envolvimento transversal e holístico ao longo do funil com um utilizador e, para fechar também com o mesmo modelo, o que é que a Kia fez, e não sei se todos sabem que isto hoje é possível. Neste momento a Kia tem, e podem depois visitar um site que lançou agora mesmo, que é o kiavibe.pt. Este site permite, desde o primeiro contacto com a marca até ter o veículo à porta, fazer toda a compra de um automóvel remotamente e com contactos puramente digitais. Ou seja, se estávamos só num mundo onde as interações digitais se prendiam numa fase de awareness e de consideração, mas depois a venda, a pessoa tinha de se deslocar a um stand, tinha de fazer o test drive no stand, tinha depois de ter a parte burocrática ou do crédito na mesinha do stand. Hoje em dia isso já não acontece. Portanto, nós temos capacidade da pessoa visitar o stand virtualmente e, portanto, através de vídeo ou através de algo digitalizado, a pessoa conseguir ver o veículo, ter um comercial a falar diretamente com ele remotamente e mostrar o veículo, inclusivamente poder agendar o veículo de ser disponibilizado à sua porta para fazer um test drive, sem qualquer compromisso de compra, e depois, sim,
a fechar a venda, fazer a transação e poder receber. Passado 15 dias já conseguimos, depois da transação estar feita, o veículo estar à porta da pessoa em 15 dias e, portanto, todos estes touchpoints, todo este percurso foi feito inteiramente em ecossistema digital. Nós estamos a dar aqui este exemplo do setor automóvel. Isto já se faz hoje em dia e certamente também muito empolado pela aceleração que a pandemia possibilitou, que também teve coisas positivas. Ter casas, hoje em dia são compradas. O setor imobiliário está-se a reinventar totalmente e é possível fazer também visitas virtuais a casas e tratar de toda a burocracia, e sabemos que é exaustiva, de um processo de aquisição de um imóvel também numa via remota. E, portanto, isto está a mudar o paradigma do que eram as interações que nós tínhamos, das transações que nós tínhamos, e como é tudo, deixa tudo a tal pegada digital, nós acabamos por conseguir ter o registro de tudo e de uma forma concreta, com uma estratégia bem definida, com a nossa maturidade digital, capitalizando a tecnologia que existe hoje, nós conseguimos agregar esta informação, recolhê-la, tratá-la, concluir o que é eficaz e o que não é, e otimizar a nossa abordagem de comunicação e o nosso posicionamento de marca. E era isto que vos trazíamos para fechar este bloco e, portanto, agora seguimos para algo mais interativo e, portanto, vendo aqui todas as dúvidas, questões que possam ter e espero que tenham gostado do nosso webinar e que tenha sido útil e que possam contrastar com depois alguns desafios específicos que vocês têm nos vossos negócios. Muito obrigada a todos. Eu julgo que temos aqui, de facto, uma série de tópicos muito interessantes para agora o nosso debate. Recordo que podem colocar todas as questões no chat público que se encontra no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Há vários pontos aqui, mas um dos mais relevantes parece-me ser a necessidade de conhecer bem o consumidor e de ir ao encontro das mudanças do próprio consumidor. Na apresentação de Filipe Mata, por exemplo, foi referido exatamente a necessidade de acompanhar a alteração do consumidor. Este contexto de pandemia em que vivemos tem muito provavelmente, e eu pedi a vossa opinião sobre isso, acelerado este processo, porque provocou alterações na forma como o consumidor se comporta e também como nos seus interesses, como compra, e nesse sentido eu perguntava quais têm sido as principais mudanças e o que é que as empresas devem fazer desde já para conseguirem dar resposta a estas mudanças. Se calhar começava por Filipe Mata, mas abria esta questão de alguma forma mais genérica aos três. O que é que as empresas devem fazer desde já? Quais são as mudanças que este contexto em que vivemos também tem trazido? Sim, eu avanço com um dos temas e depois eu acredito que o tópico é tão abrangente que possa ser completado. Um dos temas que eu refiro é a integração entre o que nós fazemos do ponto de vista digital e toda a capacidade logística. E, portanto, uma plataforma de CRM bastante forte e consistente também nos permite trabalhar de forma eficaz isso. E, portanto, o que acontece é que hoje em dia nós procuramos o produto a partir de casa e que queremos que ele seja entregue em casa e com uma necessidade rápida. E, portanto, a capacidade que nós temos entre integrar o que nós fazemos em comunicação com a efetividade da venda e da distribuição do próprio produto, portanto, tem que ser ágil e tem que acompanhar este momento de aceleração de consumo digital de todos nós. Eu se calhar completava com outro exemplo. Como é óbvio, a penetração do e-commerce aumentou significativamente, especialmente nos picos de pandemia, com o fecho de muitas superfícies comerciais e lojas físicas. Portanto, o canal de transação passou a ser exclusivamente o digital das marcas e empresas que o permitem. E nós temos um exemplo muito particular de um cliente nosso que é a Control Auto, creio que conhecem, que é líder em inspeção automóvel. Control Auto já desde há muito tempo que faz esta transformação digital connosco, diria que há mais de 7 anos, mas com muita incidência nos últimos 4 anos, e possibilita no seu site toda a marcação nos centros, numa slot horária,
tudo inteiramente remoto, e com a capacidade de a pessoa depois saber que o centro pode estar aberto naquela altura, desloca-se lá, não há filas de espera, tem o técnico à sua espera e faz todo o processo. O que é que aconteceu? Quando o canal centros e a marcação nos centros acabou por ficar impossibilitado e só através do digital é que era possível fazer estas marcações, este player, este cliente já estava preparado para a transformação digital. O que aconteceu foi, este ano, o ano que passou, 2020, aumentou a cota de mercado perante os seus principais concorrentes de uma maneira que não tinha acontecido nos últimos 10 anos. Porquê? Porque se preparou melhor para uma eventualidade que não sabíamos que ia acontecer, mas que cada vez mais existiria esta necessidade digital. Foi acelerado pelo contexto, pela pandemia, o cliente estava preparado e conseguiu capitalizar esse contexto de mercado. E, portanto, é muito importante nós termos essa noção de que se existe esta aceleração naquilo que é a utilização de plataformas de e-commerce, do que são agendamentos ou plataformas digitais que permitem simplificar o serviço, e se nós nos conseguirmos antecipar e ter algo preparado para aquilo que é a nossa audiência core, nós, mais cedo ou mais tarde, num determinado contexto, vamos conseguir capitalizar e tornar esse investimento em negócio e gerar retorno. Nós temos desde já algumas questões. Há uma que está relacionada com uma questão que o David Reis já referiu há pouco, que é diferentes tipos de utilizador. Muitas vezes termos que nos dirigir a públicos diferentes, a diferentes tipos de utilizador. Paulo Mendes pergunta-nos, e até referindo-se ao caso da Kia, quando o consumidor é complexo no seu organograma, no caso das empresas, personas com necessidades diferentes, o proprietário, gestor de topo, gestor intermédio, comprador e perfil utilizador direto do produto. Gestor de equipas, gestor de orçamento, condutor, ou seja, quando, se bem percebo da pergunta de Paulo Mendes, mas se não for o caso, pedi-lhe que reiterasse, mas eu julgo que vai no sentido de nos dirigirmos a diferentes tipos de público, de consumidor, na venda de um só produto. O que é que as empresas devem ter em atenção nestes cenários? Pronto, eu não percebi se a questão se prende a um cliente final B2C ou B2B, se estamos a falar de, por exemplo, vender frotas a uma empresa, mas B2B, aquilo que nós... B2B. B2B, pronto. Aquilo que nós precisamos de compreender, e às vezes uma decisão passa por vários interlocutores, é compreender muito bem aquilo que é esse processo de decisão. Nós aqui vimos um exemplo que é a mesma pessoa que vai avançando no funil e que tem cada vez mais informação até decidir-se pela venda. Nesses casos, nós podemos ter de entender que é um funil complexo onde entram várias pessoas em diferentes momentos da decisão. Aquilo que é preciso compreender, e que eu diria que é transversal a qualquer estratégia, é o máximo de informação possível sobre cada interlocutor e cada fase do processo de decisão, e depois, com essa informação, conseguir aglomerar aquilo que são os padrões, as características que nós conseguimos conjugar de diferentes empresas, mas com um decisor naquele nível hierárquico, e testar diferentes metodologias de venda ou diferentes argumentos de venda. E depois medir e compreender quais é que, estatisticamente e aglomerados, são os mais eficazes e dar essa informação e essa orientação às nossas equipas de vendas. Exato. E há aqui outra questão que tem a ver exatamente com a informação e com, enfim, a personalização da informação e a adaptação da informação. Silvia Martinho pergunta-nos que muitas marcas, ou faz uma observação, que muitas marcas fazem réplicas dos conteúdos usando o mesmo tipo de conteúdo nas diferentes redes sociais. Consideram que devemos perceber qual o tipo de público consumidor presente em cada rede social, adaptar os conteúdos? Como é que se faz, no fundo, esta gestão? Sim. Posso avançar? Ok, eu avanço. Sem dúvida, uma das coisas que nós falámos de facto em públicos diferentes, com interesses diferentes, logo isso obriga a uma comunicação diferente. Essa comunicação também deve ser diferenciada consoante a plataforma de comunicação onde nós nos estamos a relacionar com o nosso alvo. E, portanto, a comunicação que nós vamos fazer num Facebook ou num Instagram
ou noutro canal digital, ou, por exemplo, no LinkedIn, dado que a questão tem a ver com redes sociais, o tom de comunicação deve ser diferente, a forma como nós comunicamos deve ser diferente. Porquê? Não só pelo ambiente em que estamos, e quem está no LinkedIn, o ambiente é profissional, quem está no Instagram, o ambiente é aspiracional e de lazer, e portanto a comunicação deve ser diferente, mas o próprio tempo de atenção da pessoa é diferente e o momento em que a pessoa está é diferente. Eu estou no LinkedIn, eu estou com o meu mindset focado em algo profissional, e se eu estou no Instagram, eu estou num momento de lazer. E, portanto, não significa que a marca não possa estar presente em ambos os sítios, com comunicação diferente, mas a ênfase deve ser diferente. Por um lado, no LinkedIn, a ênfase poderá estar no serviço ou na forma como a empresa trabalha o seu produto para um alvo B2B. Por outro lado, no Instagram, a comunicação deve ser mais aspiracional e a ênfase maior no conteúdo do produto e no valor que o produto tem, e não tanto nos atributos em termos de agilidade de serviço. Mas, portanto, nós estamos a falar de entregar a mensagem certa à pessoa certa no momento certo. E, portanto, quanto mais relevante a mensagem for naquele momento específico e para a pessoa específica, maior é o sucesso da nossa comunicação. E uma vez mais voltamos ao cerne. O David Reis ia acrescentar só alguma coisa. O Facebook e o Instagram, muitas vezes, e para marcas que estão a iniciar-se nessas plataformas, acabam por, tal como o utilizador disse, replicar conteúdo. Estas plataformas permitem segmentar as audiências da mesma maneira. Os critérios de segmentação são os mesmos. Simplesmente conseguimos depois encontrar touchpoints em Instagram e touchpoints em Facebook. Queria só partilhar um exemplo em que, quando se faz esse tipo de réplica, num contexto de Facebook, as taxas de engagement podem ser abaixo de 0,02 e no Instagram pode ser 2%. Porquê? Porque é exatamente a mesma mensagem e a mesma audiência. O contexto é diferente. Portanto, nós temos de medir, temos de entender muito bem, como o Filipe dizia, que a utilização de cada plataforma, o momento em que estamos, a forma como estamos disponíveis para interagir é completamente diferenciado e, portanto, nós não recomendamos de todo a réplica de conteúdo e precisamos de perceber essas diferenças de interação e criar conteúdo adaptado e específico para cada plataforma. Isabel, se me permitir, para complementar aqui algo que está claro, sim. Que é, embora nós tenhamos uma vertente de consultoria na vertente de mídia, de criativo e depois na parte de CXM, e eu represento mais a parte tecnológica de implementação, isto está a convergir numa altura em que as plataformas de hoje em dia, o David e o Filipe podem corroborar isto, é que cada vez tornam-se mais autónomas para serem os próprios negócios e os próprios departamentos que fazem vendas, os próprios departamentos de marketing que definem, implementam e que não requerem do IT para lançar estas campanhas e para fazer estas diferenças de comunicação segmentada para cada tipo de tecnologia. Portanto, cada vez vemos mais no LinkedIn, por exemplo, Social Media Managers, este papel começa a ser muito relevante, não só para grandes empresas, mas também para PMEs, que é para terem alguém que está totalmente dedicado a definir não só o processo, mas as mensagens devidamente enquadradas com os restantes processos que a empresa está fazendo no processo de tanto pós-venda, de venda e pré-venda, para ter uma mensagem consistente. Portanto, isto acho que é algo que é extremamente relevante, que indicar, considerarem seriamente terem alguém que tenha, não é no part-time, não é em cima de todas as responsabilidades, terem alguém que esteja mesmo dedicado a pensar se for relevante para o tipo de negócio, que hoje em dia, com a pandemia, diria que a maior parte pensarem no Social Media Manager como um papel muito importante para desempenhar dentro das organizações. Dentro das organizações. E no grupo das PMEs, que referiu, no grande grupo das PMEs, considera que há uma sensibilidade e um conhecimento das tecnologias disponíveis no sentido de conhecer cada vez melhor o consumidor, de ter e de agregar a informação relevante, de eu saber, como falávamos há pouco, que 4 anos depois da aquisição de um carro vai ser necessário uma inspeção, ou que as características daquela família levam a que aquele produto seja uma boa proposta. As empresas estão já de alguma forma conscientes, conhecem as tecnologias, ou ainda há muito caminho para percorrer nesse sentido?
Eu posso começar e depois passo a palavra, porque acho que temos todas visões complementares do mesmo puzzle, que dependendo de onde está, vai ter uma visão diferente. Estamos a passar hoje numa. Já fala-se na quarta revolução industrial, onde estamos na fase em que os silos das informações, silos, ou seja, informação que não é partilhada entre as diferentes, por exemplo, regiões, porque hoje em dia temos grandes marcas automóveis, não é? E temos os diferentes países, e o que está a acontecer agora, eles estão a agregar informação entre si. Estão a centralizar a informação com os centros de inovação, desde a Daimler, a Volkswagen, alguns exemplos que eu conheço, onde existe efetivamente informação individualizada sobre os clientes, mas ainda não existem processos standardizados a nível mundial. Existem, se calhar, pequenos pilotos que são feitos e está a haver um grande esforço para tentar capitalizar na próxima forma de haver o client engagement. Está-se a começar a partir muita pedra sobre informação que já existe, mas que não existe uma forma consistente e universal de ser tratada. E que as empresas estão ainda a explorar. E temos disruptores que estão a entrar no mercado, como por exemplo a Tesla, não é? Que se calhar há um ano atrás ninguém ouvia falar, ou carros elétricos, é uma coisa estranha, mas hoje em dia toda a gente já se calhar pondera a possibilidade de adquirir um carro, um veículo destes, não é? Mas eu diria que estamos ainda a começar a ver este processo de consolidação. Mas, David, Filipe, se vocês tiverem casos concretos aqui em Portugal, se calhar não. Se calhar até como aqui, não é? Podem dar outra vertente. Eu estou a falar mais numa vertente internacional de desenvolvimento de sistemas. Ainda se está a partir muita pedra atualmente. Sim, eu Não sei posso, se o David quer acrescentar alguma sim, coisa. posso partilhar que nós temos, como grande grupo global, muito contacto com as nossas equipas em todos os mercados, nomeadamente em UK, Estados Unidos, França, Espanha, etc. E conseguimos perceber um pouco como é que também vai a evolução nos outros mercados. A verdade é que estamos todos a atravessar o mesmo. É claro que o mercado com um bocadinho mais poder financeiro pode acelerar um pouco essa digitalização, mas na verdade estamos todos ainda numa fase, eu diria, bastante embrionária do que é esta transformação. Nós temos alguns clientes globais que começam a fazê-lo, como mostramos agora este exemplo. Eu posso-vos dizer, por exemplo, e falando novamente daqui, que todo este processo, a equipa de venda estar completamente alinhada com aquilo que são as mensagens de marketing e da publicidade, foi feito este ano, ou no fim do ano passado. É uma coisa que está a acontecer. Temos inúmeros clientes de média dimensão que têm vindo falar connosco, onde vemos que está tudo por fazer. E isso não tem problema. O importante, e o que nós começamos a ver, é que as pessoas começam a ter esta sensibilidade, a entender a importância de terem uma infraestrutura digital que permita registar a data e poder depois utilizar a data para acelerar o crescimento do negócio. Agora estamos numa fase em que começamos, com muitos dos clientes, a fazer esse caminho, e é um caminho que se vai fazer nos próximos tempos. E que se vai percorrer. Eu vou, se calhar, só um pouco atrás à questão das redes sociais, porque é uma questão que também está a gerar aqui algum interesse e algumas questões, só para vos colocar um comentário de Paulo Mendes sobre a diferenciação entre as três redes sociais, e aproveito para vos perguntar se concordam e se de alguma forma é por aqui. Paulo Mendes diz-me que LinkedIn, gestores para escolher e aderir, o Facebook é como comunidade de interesses para discussão de ideias e soluções, e o Instagram como um testemunho visual, um estilo de vida ou também profissional. Ou seja, no fundo, diferenciação entre estes três campos, se conseguem sintetizar, porque esta é uma preocupação, a forma como as empresas devem estar então nestas redes. Sim. Não sei quem quer começar. Eu posso avançar. LinkedIn, não só gestores, sim, gestores, mas também quem procura emprego, e diferentes quadros profissionais, mas sem dúvida é suposto ser uma rede profissional, e portanto uma marca deve abordar e deve comunicar dentro do LinkedIn numa ótica de conteúdos que sejam relevantes para esses indivíduos. Okay? No caso do Instagram, sem dúvida algo mais relacionado com lazer ou com ênfase no produto. Uhum. Okay? E no Facebook, o Facebook acaba por conseguir não só ser um veículo de informação, mas também um veículo de aquisição e de conversão para setores mais B2C.
Okay? Ainda assim, nós não podemos esquecer que nós somos a mesma pessoa. Não é? Eu enquanto Filipe, eu estou no Instagram, estou no Facebook e estou no LinkedIn. Os momentos de comunicação é que são diferentes e a forma como eu espero receber a comunicação da marca é que é diferente. E, portanto, se eu tiver forma, enquanto marca, enquanto empresa, de conseguir ter a tal comunicação diferenciada de acordo com os momentos de consumo e conseguir identificar quem é o mesmo consumidor e identificar os tais sinais digitais em todo o ecossistema digital, em toda a navegação do meu consumidor, se eu tiver uma plataforma que me permite gerir a minha comunicação nos vários canais, eu consigo, de facto, ter uma comunicação contínua, de forma diferente, mas sempre relevante. E essa é, no fundo, Isabel, gostava só de acrescentar uma coisa, porque às vezes para algum universo de pessoas ou empresas isto pode ser, digamos, assustador, porque é muita coisa, é muita informação, mas também desmistificar, porque isto é uma jornada e pode e deve ser feita step by step. Portanto, com muita informação, muito data consolidado e depois de passar uma fase, passar para a outra com pés e cabeça, digamos assim. Portanto, não é preciso ser uma coisa disruptiva, revolucionária e que vá criar muita disrupção e problemas nas próprias empresas. Tem que ser um fenómeno natural e step by step. Ou seja, num processo de transformação digital acaba por ser mais simples do que parece. É isso que de alguma forma estão a referir. Sim, eu diria que sim. E há aqui uma questão que provavelmente muitas empresas colocam também. António Alvim falou um pouco nisso quando falou na avaliação da maturidade digital, que é quanto é que isto custa? Ou seja, eu sou uma PME, eu vou querer entrar neste processo e conhecer cada vez melhor o meu consumidor, mas o investimento é muito complicado. Percebemos que a análise pode ser feita em poucas semanas ou em vários meses, dependendo da complexidade do negócio. Mas como é que isto tudo se processa? Se calhar passo a António Alvim. Sim, eu vou ser o mesmo. Eu começo com uma introdução, que é, inicialmente acho que temos de perceber onde estamos. Ok? Portanto, e eu se calhar dava só uma ligeira. Hesito dizer correção porque disse uma coisa correta, Isabel. Porque efetivamente há organizações com uma dimensão tão grande e cuja a realidade tem uma alteração contínua ao longo do tempo, que isto pode ser uma análise que demora meses a fazer. Mas na nossa experiência existem PMEs cujo tempo e o investimento, sem recorrer a serviços de consultoria especializados, pode ser apenas, também não vou dizer algumas horas, mas digo dias. Dias de trabalho de pessoas com relevância organizacional dentro da empresa, para conseguirem perceber. Vamos escrever, vamos perceber onde é que estamos. E depois, sim, poderão contratar serviços de consultoria especializados para apoiar neste processo. E isto é quase como a aquisição de um carro ou a aquisição de um veículo, de um computador. Isto há para todas as gamas e feitios, portanto, e para durações. Portanto, quanto maior for a duração, maior será o investimento, quanto menor será a duração, menor será o investimento. Uma das mensagens que já passamos no webinar em novembro, quando fizemos a outra vez, é que isto não é preciso muito um investimento, se calhar algo que represente uma semana, sem ser em tempo corrido, em tempo de calendário, com algum apoio de uma consultora como nós, ou concorrentes que existem no mercado, pode ser um ponto de partida. E ajudam a perceber que áreas é que querem começar a trabalhar. Nós, este webinar, efetivamente, focámos-nos na Brand Experience, mas como a conversa também levou para aí, isto depois vai afetar as vertentes do CRM, interação com os dados, e-commerce, estratégia. Portanto, todas as 5 alavancas que nós tentamos separar estão todas dependentes umas das outras. Mas se uma PME já tem uma base de clientes, já tem sistemas de informação e quer, ok, como é que eu agora consigo, se calhar, atacar uma vertente de e-commerce? Se quiser começar por aí, pode ser uma maneira de focarem a sua análise. Portanto, eu diria para partirem, passa a expressão, um elefante em postas, não vamos comê-lo todo de massa sentada, vamos parti-lo e depois começar um passo de cada vez. E perceber qual é que é a sequência que queremos fazer.
não fugindo à resposta do preço, existem não só serviços de consultoria, mas também soluções que dão suporte às diferentes áreas, não é? E isto é como aos carros, existem para todas as gamas, existem as versões gratuitas ou de baixo custo, como existem os ditos Ferraris, mas no final do dia acho que as empresas têm que avaliar o retorno de investimento e deverão equacionar isso. Qual é que é o retorno de investimento que queremos fazer? Para, mediante um pequeno investimento, se calhar, de 4 dias de trabalho, num conjunto de pessoas que aqui estão, pertencem ao departamento de vendas, ao departamento de marketing, ao departamento de pré-vendas, de pós-venda, como é que nós conseguimos melhorar os processos para os harmonizar? Agarrando no exemplo que o David deu inicialmente. Pré-pandemia, as empresas que já tinham um processo de marcação online, sem estarem dependentes de comunicação presencial, que já tinham um processo definido, já tinham sistemas de informação preparados, que se calhar não estavam totalmente integrados, mas já permitiam ter um canal de acesso, essas empresas responderam muito mais facilmente à pandemia. Existe, este é o exemplo da Control Alto, existem barbeiros que já faziam isso, por exemplo. Quando a pandemia foi levantada, todos os barbeiros que já tinham sistemas de marcação prévia com horas, não tiveram qualquer tipo de sobressalto, porque voltaram ao seu negócio, já estavam mais à frente que os concorrentes. Portanto, mais do que também pensar em investimentos tecnológicos ou de licenciamento, é que género de reorganização processual nós, enquanto empresa, devemos fazer para harmonizarmos a forma de trabalhar, para ser consistente entre, não só no presencial, mas também no digital. E esse primeiro passo, eu diria que é o fundamental. Antes de se começar a construir sistemas, é preciso perceber que processo é que os sistemas vão dar suporte. Se eles não estiverem definidos, depois as pessoas vão estar... Não existe uma estratégia. Que é isso que nós sentimos com os grandes clientes empresariais. As pessoas já tinham as bases de dados montadas, já tinham algum processo, se calhar, num silo, mas não tinham uma estratégia comum. E agora estamos a fazer a parte de tentar quebrar esses silos e ter uma estratégia comum. E tudo vai depender, portanto, dessa análise. Há um ponto também comum às várias apresentações, que é a necessidade de uma empresa ter de apresentar uma proposta de valor diferente. Nós não estamos a chegar ao final da nossa sessão, mas eu ainda quero colocar-vos mais duas questões, e uma delas é como é que uma empresa pode garantir essa diferenciação e perceber o que é que o seu cliente efetivamente valoriza. Não sei se o Filipe e o David querem... Posso começar. É muito importante nós utilizarmos as ferramentas existentes no mercado e a própria data que nós temos do nosso próprio negócio para perceber qual é o ponto num determinado mercado do setor. E, portanto, existem muitas tools digitais através de como os utilizadores pesquisam, como é que os concorrentes comunicam, que investimento é que fazem, quais são os argumentos que apresentam quando comunicam, e, portanto, nós conseguimos inventariar toda essa informação com as ferramentas certas para perceber o tal diagnóstico. Nós estamos aqui. Depois é olhar para os nossos produtos, perceber quais são as nossas propostas de valor, quais são as nossas vantagens competitivas versus esse levantamento e definir estrategicamente aquilo que realmente pode acrescentar valor às necessidades dos potenciais consumidores e ter uma estratégia de comunicação claramente diferenciada. Diria, para sintetizar, precisamos sempre de fazer esse exercício antes de depois partir e fragmentar aqui estes diferentes eixos de comunicação que apresentamos. Muitas vezes outra questão é que não existe comunicação entre o marketing e a força de vendas, a ligação entre estas duas pontes, digamos assim, é também importante estabelecer. Como é que as empresas podem garantir essa integração e qual é a importância também desta integração? Se calhar dirige a Filipe Mata, exatamente. Sim, a integração é fulcral. E é o grande segredo. O António Alvim falava em silos e é muitas vezes o que acontece. E nós vemos isso em pequenas empresas e em grandes empresas. Muitas vezes é que, de facto, a área comercial e a força de vendas trabalha, que tem um profundo conhecimento do seu cliente, mas trabalha de forma isolada da área da comunicação e do marketing. A meu ver, acima de tudo, pela razão de não se conseguir perceber e monitorizar o valor que existe na comunicação até ao fecho da venda.
E, portanto, se a comunicação fluir, é mais fácil haver um valor acrescentado e conseguir-se mensurar o valor da comunicação e do marketing. E ao conseguir-se mensurar, é mais fácil haver essa percepção de valor do lado da força de vendas. Por outro lado, se os tais canais de informação estão ligados, a força de vendas, quando recebe, o David Reis falava em leads, quando recebe a informação e quando recebe o potencial cliente, já tem informação acerca desse cliente. E, portanto, o marketing e a comunicação consegue fornecer mais armas à força de vendas para fechar o negócio. Porquê? Porque a comunicação flui. E, portanto, o que nós vemos desde a área financeira até PMEs e estamos a falar de PMEs de uma ou duas pessoas, se não houver, de facto, uma fusão e uma comunicação grande entre o que está a ser feito em comunicação e o que está a ser feito em força de vendas, o sucesso do negócio perde-se. E, portanto, há níveis de eficiência enormes que se conseguem criar. E a data e a integração da data, de facto, ajuda a isso. A maior informação e a maior comunicação entre as partes dentro da organização. E já agora, Isabel, quando se usa a imagem do funil, é uma metáfora bastante interessante, porque o funil exatamente diminui esse gap. Quando se deita algo num funil, flui, certo? Desde o início até ao fim, embora possa ter num funil várias cores e várias camadas, mas a comunicação flui. Portanto, quando a estratégia é essa, esse gap tende a diminuir. Isso é importante. E eu julgo que essa é uma mensagem relevante também para terminarmos a nossa sessão. Mas antes de nos despedirmos, eu gostava, e porque temos uma audiência maioritariamente também composta por PMEs, de vos perguntar de forma sintética que conselho gostariam de deixar para as PMEs, e nomeadamente para as PMEs que iniciam agora o seu processo de internacionalização. Ou que estão, de alguma forma, numa fase ainda inicial. Sim. Um pouco complementando aquilo que foi dito pelos meus colegas agora, e que acho que responde a essa pergunta na íntegra, este diagnóstico completamente personalizado por empresa é o primeiro caminho para conseguirmos ter essa comunicação entre pessoas ou departamentos, comerciais, marketing, comunicação, e a partir daí percebermos qual é o nosso índice de maturidade e o que é preciso evoluir e transformar para capitalizarmos as oportunidades existentes no mercado. Seja o mercado português, seja a oportunidade de exportação e de internacionalização. E nos processos que temos acompanhado, e já fizemos processos de internacionalização, aquilo que entendemos é que este diagnóstico e este processo de transformação leva a que as empresas internamente acabem por ultrapassar algumas barreiras de comunicação que existiam, com este elemento neutro, consultor ou a tecnológica que consegue ajudar a fazer a transformação e que, portanto, com esta moderação, as empresas evoluem não só tecnologicamente e digitalmente para poderem ser competitivas em novos mercados, mas também naquilo que é a autoperceção das oportunidades e de valor próprio que tem e a forma de agregar essa informação e poder tirar o máximo partido dela. Muito obrigada, eu julgo que... Mas gostaria ainda de fazer a mesma pergunta, só um último conceito também para as PMEs, não sei se António Alvim, Filipe Mata, Jorge Conceição querem deixar uma última nota e um último conselho. Eu quero só fazer um pequeno comentário que tem a ver com a atualidade e o que nós vimos é que o consumidor está a mudar e, portanto, as empresas têm que se adaptar e têm que ser ágeis. O que acontece é, quanto maior é a empresa, maior os custos e o tempo de desenvolvimento para se adaptar e para se adequarem às necessidades atuais é maior. E, portanto, a agilidade faz parte do segredo do sucesso dos negócios do dia de hoje. E as PMEs têm vantagem a esse nível. É um excelente ponto, Filipe. E se calhar também saltando para o QR Code que aí temos, se tiverem alguma questão, se quiserem equacionar também formas de interagir, não hesitem em contactar-nos. O e-mail está com um domínio extremamente complicado, mas com o QR Code chegam lá facilmente e entram em contacto com o Bruno Fuser. Porque eu diria, isto é como uma ida ao médico.
Nós podemos chegar ao médico e dizer que queremos fazer um tratamento. Mas a primeira coisa, tal como a David disse muito bem, temos que fazer um diagnóstico. E tipicamente fazer um diagnóstico não é uma coisa tão onerosa como isso. É como ir ao médico, ok, se calhar temos que fazer uma operação daqui a algum tempo e vamos fazer uns tratamentos prévios antes de fazermos uma operação. Fazemos este género de consultoria, quem sabe a implementação de sistemas de informação, é exatamente a mesma coisa. Podemos começar devagar, quick wins, e depois conseguimos ver, seja em 2021, seja no segundo semestre de 2021, seja quando for, quando fizer sentido, temos as ideias para depois trabalhar. E acima de tudo temos esta agilidade que o Filipe estava a dizer, que efetivamente é a grande vantagem que as PMEs tipicamente têm sobre as suas congêneres empresariais maiores, não é? Porque são menos departamentos, são menos pessoas, tipicamente quem toma as decisões é mais rápido o processo. E eu julgo que essa é certamente uma boa nota para terminarmos, e reforço também que para mais informações e para a marcação de uma eventual reunião têm o QR Code, têm o mail que podem, entretanto, ir copiando para enviarem alguma questão adicional ou alguma mensagem. O resto-me agradecer as vossas intervenções. Jorge Conceição, António Alvim, David Reis, Filipe Mata, muito obrigada pelas notas que trouxeram aqui às empresas. Esta foi a primeira sessão de um ciclo de webinars que continuará, já no dia 13 de abril, com o tema Media Performance. Seguir-se-á e-commerce no dia 27 de abril, Customer Experience Management a 11 de maio e Data Analytics a 25 de maio. Fiquem atentos, porque as inscrições vão abrir muito em breve. Continuem a acompanhar-nos. Obrigada a todos pela vossa participação. Continuem a acompanhar-nos em portugalexporta.pt. Anotem também os contactos que muito, muito obrigada e até breve.